Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Eu sou o pastor Daniel Fernandes. Hoje a gente veio trazer para você uma palavra de Deus para você aqui nesta manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Nosso Cristo, ele é um Cristo, querido, glorioso. Nosso Deus, ele é um Deus glorioso, um Deus, querido, que tem empatia por nós. Um Deus, querido, que quando nos olha, nos vê como filho. E Ele faz de tudo para nos resgatar. Ele faz de tudo para não nos deixar perdido. Ele faz de tudo para nos tirar da lama. Isso é que é o mais interessante, querido, porque quando a gente vê Jesus, sabe, convocando os seus discípulos, Ele mostra quem é Ele mostra o que Ele pode fazer. E com amor, Ele resgata os seus filhos da lama. Eu vejo, por exemplo, Jesus, ele agindo, por exemplo, na vida de Pedro. Pedro, ele, no capítulo de número 5, no livro de Lucas, a Bíblia mostra que Pedro, ele teve uma noite anterior péssima. Ele tentou pescar e ele não pescou nada. Ele tentou, querido, alguma coisa, mas ele não conseguiu nada. Não conseguiu nada. A gente vê aqui um homem frustrado. A gente vê aqui um homem machucado, a gente vê aqui um homem preocupado, porque ele não conseguiu pescar nada, ele não conseguiu pegar o alimento da sua casa. Quem sabe, querido, ele estava preocupado porque ele era pescador, ele vendia os peixes, aquilo não era, a pesca não era uma diversão para Pedro, a pesca na realidade era o trabalho de Pedro. E a gente vê aqui, querido, um trabalhador frustrado. A Bíblia mostra aqui no livro de Lucas, capítulo de número 5, Pedro frustrado, já pela manhã lavando as redes e se preparando para ir embora. E quando Jesus ele chega, Jesus estava pregando o evangelho para muitas pessoas ali. Jesus ele pede o barco de Pedro emprestado. Pedro poderia, muito irritado, dizer: olha, eu não vou emprestar. Eu vou embora, eu não quero emprestar, eu quero ir embora. Mas Pedro não fez isso. Pedro ele empresta, mesmo com as suas frustrações, mesmo com os seus problemas. Pedro ele empresta. Ele empresta o barco para Jesus e Jesus ele começa a pregar o evangelho. Depois que Jesus ele termina, mesmo Pedro frustrado, Pedro havia já absorvido a palavra. Muitas das vezes, quando a gente pensa, não está ouvindo a palavra, não, mas Pedro estava ouvindo a palavra. Pedro poderia estar pensando ali naquele momento: eu não peguei nada, eu não tive nada, como é que eu vou para casa agora? Como é que eu vou sustentar a minha família? Como que eu vou pagar as contas? Pedro poderia estar pensando assim, mas Pedro ele estava ouvindo a palavra. E ele ouvindo a palavra, Jesus ele pede para ele ir lá no meio do mar e tentar mais uma vez. Pedro ele olha e fala: Senhor, eu tentei a noite toda eu tentei e eu não peguei nada. Jesus ele fala: mas tenta só mais um pouquinho, só mais uma vez. Pedro diz: segundo a tua palavra eu vou tentar. E ele tenta mais aquela vez. E a Bíblia diz, querido, que ele pega tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco ia a pique, o barco ia afundar. Ele teve que pedir ajuda para que o barco não afundasse. Seus amigos vieram, o ajudaram, e quando ele saiu do mar, ele olha para aqueles peixes e fala: não quero mais, eu quero seguir o homem que me deu tudo isso. Nós não somos reconhecidos por aquilo que nós temos, mas por aquilo que nós renunciamos. Pedro renunciou tudo que ele havia ganhado naquele dia e começou a seguir Jesus. Que você possa, querido, pegar essa palavra, colocar na tábua do teu coração e dizer: a partir de hoje eu não vou ligar mais para bens materiais, ainda que eu precise, mas eu vou colocar em primeiro lugar o meu Deus. Deus, abençoa essa pessoa, meu Pai, que está ouvindo aqui essa palavra, que ela venha ser ricamente abençoada em nome de Jesus, que não venha faltar nada na vida dela. É o que eu declaro para ela, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que você venha a ser abençoado por essa palavra, em nome de Jesus. Amém, querido? Eu te desejo um ótimo dia na presença de Deus e que Ele venha te abençoar, em nome de Jesus.